O correto saber racional. Alguns motivos. Por que temos dificuldades de sabermos corretamente sobre os assuntos racionais? Os motivos são muitos, mas vamos enumerar aqui os mais importantes para refletirmos a respeito. O primeiro motivo e mais importante de todos é: a cultura racional já foi feita para apresentar essa dificuldade para todos. Então a cultura racional já traz em sua própria formação esse propósito, de ser um conhecimento difícil de se entender. Com isso levando o estudante a se ligar mais na leitura, a prestar mais atenção no que está estudando, para ver se entende o que está sendo comunicado. E isso mantendo o estudante, por anos e anos, lendo, relendo e estudando, para ver se consegue entender o que ali está sendo revelado. E isso, no final das contas, promovendo o desenvolvimento do estudante, porque é o estudante ligando a sua atenção no conhecimento de sua racionalização, ligando sua vida na energia racional, na vida eterna racional. O segundo motivo é não saber da forma como os conhecimentos racionais são comunicados, a forma do redígio do desencanto. Então, não sabendo como os conhecimentos são arranjados, como são comunicados, o leitor vai ter mesmo muita dificuldade em entender corretamente os assuntos racionais. O terceiro motivo é não saber o que é o curso supremo do raciocínio, que é o método de estudo capaz de montar o quebra-cabeças da cultura racional. Quebra-cabeças causado pelo redígio do desencanto. Então, não sabendo que tem um método específico de se estudar a cultura racional, não tem como o estudante vir a decodificar a cultura racional, para daí extrair o correto saber racional. O quarto motivo é não saber quais assuntos estão misturados, quais são os assuntos que são explicados de forma entremeada uns com os outros. Não saber quais assuntos estão apresentados em partes, e quais serão modificados mais adiante. Não saber quais assuntos são explicados de modo a produzir um efeito, uma lapidação, um agrado, um pedido, ou de modo a demonstrar um respeito, ou até mesmo saber quando o racional superior está dando espaço para esse ou aquele ser se manifestar em seu ditado. Que isso nos leva ao quinto motivo. O quinto motivo é não ter dado atenção aos esclarecimentos do João, não ter prestado atenção nas respostas e explicações do João, porque ali estão todas as orientações para se entender a cultura racional, para se saber corretamente dos assuntos racionais. E são dezenas de anos que o João vem prestando essa ajuda a todos. Ajuda essa que pode ser acessada por todos, em muitas redes sociais, porque em muitas redes sociais, tem os escritos, os áudios, e os vídeos do João para colaborar com o aprendizado racional de todos. O sexto motivo é a arrogância, a vaidade e a rudez de muitos, que mesmo sabendo que tem inúmeras ajudas na internet, para que todos possam minimizar suas dificuldades no aprendizado e no entendimento correto dos assuntos racionais, ainda assim se recusam a se permitirem essa ajuda, preferem continuar no saber primário da cultura racional. Então tem isso, a arrogância, a vaidade ou a rudez que estão sempre levantando muros, para impedir os intercâmbios de conhecimento e aprendizado racional, porque se consideram já sabedores de tudo, conhecedores de tudo, que não precisam saber ou aprender mais nada. Esses arrogantes, vaidosos e rudes, mesmo participando do meio racional por dezenas de anos, ainda hoje se negam a investigar o que vem sendo dito no meio racional, se negam a ver, de forma honesta, o que vem sendo explicado para ajudá-los a avançarem no aprendizado racional, para a aquisição do correto saber racional. E o sétimo motivo é os seus acompanhantes magnéticos que tudo fazem para atrapalhar o aprendizado do estudante, nem mesmo ler, essas entidades deixam, não dão paz ao estudante. Nem todos, mas tem muitos, porque é esse o natural desses seres, perturbarem as pessoas. Então, por estarem o tempo todo com a pessoa, estão sempre maquinando o que podem fazer para manterem o estudante no atraso, no primarismo, com o entendimento errado dos assuntos racionais. Esses são os que alimentam a arrogância, a vaidade e a rudez da pessoa, para que, sendo a pessoa um leitor, não avance no estudo racional, não evolua para o correto saber racional. Aí estão alguns motivos que causam o atraso de todos os que participam do meio racional,
atraso em aprender, em evoluir, em avançar do primário e errôneo saber racional, para o correto saber racional. E com o saber racional, todos prontos para a vidência racional. Salve! A relida. Na primeira lida dos 1000 livros, o entendimento é um, já no término da relida, o entendimento passa a ser outro. Porque hoje, todos estamos relendo fazendo o curso supremo do raciocínio, o curso da correta definição dos elementos e assuntos racionais. Que no passado ninguém sabia disso, ninguém sabia que tinha isso no estudo racional. Mal sabíamos do redígio do desencanto, porque lemos umas 2 ou 3 vezes sobre isso, e logo deixamos de lado, porque nem fazíamos ideia dos assuntos que estavam entremeados, nem sabíamos quais os assuntos estavam sendo apresentados de forma dosada, ou incompleta. Então não sabíamos nada disso, desconhecíamos que tinha psicologia racional, que tinha os agrados feitos pelo racional superior, o respeito à natureza em suas falas, as explicações dadas com base em diferentes pontos de vista, enfim, desconhecíamos quase em sua totalidade, como é a estrutura literária racional. De modo que líamos e relíamos, numa espécie de repetição da primeira lida, sem avançarmos relevantemente em nosso aprendizado racional, porque não sabíamos que tinha um método especial de estudo, o qual nos leva a obter o correto saber racional. Isso no passado, mas hoje não, porque hoje já temos centenas de horas de esclarecimentos do João, em muitas redes sociais, nos educando no estudo racional. Então, hoje, a relida é muito diferente da relida do passado, quando não sabíamos de forma mais definida o que é o redígio do desencanto, e nada do que vem a ser o curso supremo do raciocínio. Então, hoje sabendo disso, da forma de comunicação do racional superior nos livros Universo em Desencanto, o redígio do desencanto, todos estamos fazendo nossas relidas de forma muito proveitosa e edificante. E ficando muito claro para todos que, no término da relida, o quanto modificou o nosso entendimento dos assuntos racionais, em relação ao entendimento que tínhamos quando do término da primeira lida. Assim, todos avançando no saber racional, todos colocando as coisas em seu lugar, definindo corretamente todos os elementos fundamentais que correspondem à geração de nossas vidas, nossa evolução e nossa racionalização. Então, parabéns a todos que, em suas relidas, vão extraindo os brilhantes que compõem o grande tesouro divino, que é o correto saber racional. Salve! A missão do habitante do mundo racional. Foram 2 grupos de habitantes do mundo racional que deixaram o mundo racional. Aqui vamos procurar entender um pouco melhor a missão do segundo grupo, os que vieram depois, acompanhando a deformação. Tendo observado que são 2 grupos de habitantes do mundo racional que vieram dar causa à humanidade, a primeira e a segunda humanidade, pergunta-se: qual é mesmo a missão desses habitantes do mundo racional que vieram acompanhando a deformação e passaram a dar causa ao animal racional, dessa segunda humanidade? A primeira parte da missão é essa, é fecundar o projeto do racional superior, para dar causa aos seres humanos, e a outra parte dessa missão é racionalizar esses seres humanos. E o que é racionalizar? Racionalizar é tornar racional, é transformar a vida humana, que é uma centelha de vida elétrica e magnética, em uma vida real, uma vida eterna racional. Assim se completa a missão desses habitantes do mundo racional, que vieram dar esse passeio aqui dentro dessa deformação. Dão causa ao animal racional, aguardam chegar à fase racional, para que esses animais racionais, naturalmente, passem a aparelho racional. E como aparelho racional, por estarem dentro da fase racional, passam a estudar os livros racionais, os livros Universo em Desencanto. Que nessa leitura, vem o desenvolvimento da desmaterialização desse habitante do mundo racional, que deu causa ao animal racional, que fez sua pineal e nela ficou materializado. Que depois de desmaterializado, pela leitura feita pela pessoa, vem a hora de sua ligação à vida da pessoa. Com isso a pessoa entra no modo racional, e deixa o modo pensador, sofredor e mortal. E tendo passado a ser um racional, a pessoa ligada a esse habitante do mundo racional, vai continuar o seu tempo de vida na matéria, mas livre de todos os males, imunizado. Com isso, esse habitante do mundo racional toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, e volta para o mundo racional com sua missão cumprida, e com a vida da pessoa ligada à sua vida. Quer dizer, integrando a pessoa na mecânica suprema da fonte original da vida, o racional superior. E seguindo a pessoa racionalizada, aqui dentro da deformação, no grau de supremacia racional, até chegar a hora dela também voltar ao seu estado natural, no seu lugar de origem, a planície racional.
E na planície racional, vai tomar a forma corpórea de um habitante do mundo racional. E vai para o mundo racional, para lá habitar. Nasceu assim, na deformação racional, um novo habitante do mundo racional. Salve! O saber correto e completo. Na relida, é que todos vamos obter o correto e completo saber racional. Mas, se é na relida ou relidas, que todos vamos obter o saber racional completo, então, todos que já leram os 1000 livros, mais de 2 ou 3 vezes, esses, já têm o correto e completo saber racional? Pois é, a resposta seria sim, se a forma de comunicação do conhecimento racional fosse na forma do encanto. Se fosse na forma do encanto, todos que já lemos umas 2 ou 3, ou mais vezes, já estaríamos todos com o saber correto e completo da cultura racional. Entretanto, como a forma de apresentação do conhecimento racional é na forma do desencanto, mesmo lendo mais de meia dúzia de vezes, mais de uma dúzia de vezes, ou mais, ainda assim, isso não é possível. A menos que saibamos como se estudar a cultura racional, de forma que o redígio do desencanto não seja um complicador para o entendimento dos assuntos racionais. Então, a menos que saibamos de todas as particularidades do redígio do desencanto, de todos os detalhes do redígio do desencanto, não é possível, para ninguém, saber de forma correta e completa os assuntos que congregam a cultura racional. Mas, sabendo das particularidades do redígio do desencanto, como é o redígio do desencanto, aí, o conhecimento racional que estava apresentado no Código do Desencanto passa a ser decodificado, por o estudante saber como é o redígio do desencanto. Com isso, a pessoa passa a saber corretamente dos assuntos racionais, porque aprendeu a linguagem do racional superior, no ditado da cultura racional. Assim o estudante vai passar a saber, completa e corretamente, a cultura racional, porque dominou com maestria o método do desencanto, que é o método racional, para nos informar os assuntos racionais. Então, para que, na relida ou relidas, o estudante possa sair das interpretações primárias, confusas, misturadas e incompletas, ele precisa saber, em profundidade, como é o redígio do desencanto. Essa é a chave para que todos possam saber de forma correta e completa a cultura racional. Aí sim, de posse dessa chave decodificadora do saber racional, aí sim, vamos avançar no saber racional, vamos sentir, entender, compreender e bem transmitir corretamente o conhecimento racional. Caso contrário, sem observarmos o redígio do desencanto e quais assuntos são afetados pelo redígio do desencanto em suas apresentações, podemos ter relido 5, 10, 50, ou mais vezes, os 1000 livros, e ainda assim, não vamos ter o correto e completo saber racional, pelas muitas relidas da cultura racional. Porque estaremos como que vagando perdidos no labirinto do redígio do desencanto, por todo esse tempo, por todas essas lidas. De onde surge a pergunta: mas como vamos dominar com maestria o saber do redígio do desencanto? Como vamos saber como o redígio do desencanto é aplicado na apresentação da cultura racional? Como vamos obter esse saber, que é a chave decodificadora do conhecimento racional, para obtermos o correto e completo saber racional? A resposta é simples, muito simples, ouvindo as aulas sobre o redígio do desencanto e sobre o curso supremo do raciocínio, que estão disponibilizadas nas redes sociais. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Só vamos mesmo saber com maestria como é o redígio do desencanto, e só vamos saber do curso supremo do raciocínio, que é feito na relida, para obtermos o correto e completo saber racional, quando passarmos a assistir às aulas racionais, dado por quem já tem evidência racional. Aí temos como avançar mesmo no saber racional. Porque aí vamos saber como estudar a cultura racional. Porque aí vamos, como diz o ditado popular, encontrar o fio da meada, vamos saber onde começa e onde termina nosso histórico existencial. Quer dizer, vamos caminhar pela estrada clara, bem iluminada e bem sinalizada, ao encontro do correto e completo saber do passar a se conhecer. Aí ninguém se perde mais, ninguém se confunde mais, ninguém fica andando em círculos, sem entender nada, e nem mais fica tropeçando nem caindo, por não ter uma luz para iluminar o seu caminhar pela estrada racional. Porque, repetindo, a estrada já foi bem iluminada, e bem sinalizada pelas aulas transmitidas pelo João, por mais de 30 anos. E muitas dessas aulas, aí estão para servir todos, em muitos sites da internet, como aqui já estão postados mais de 1000 recortes dessas aulas, para servir a todos, da forma mais facilitada, simples e direta, para o bem de todos. Para que assim, todos, em suas relidas,
venham obter o correto e completo saber racional. Ficando assim, todos prontos para sua vidência racional. Salve! A leitura calma e atenciosa é para ligar a pessoa ao saber racional. Tem a leitura assídua e sequencial de todos os livros racionais, que é a primeira lida. Uma lida difícil, porque na maioria das vezes, o leitor não está entendendo bem o que está lendo. E não entendendo, fica um tanto difícil de ler com gosto, é natural que assim seja. Por isso, estão nos livros Universo em Desencanto as muitas repetições sobre a persistência, sobre a obediência, para motivar a pessoa a seguir adiante. Então, entendendo ou não entendendo, a pessoa precisa seguir em frente para completar a leitura de toda a cultura racional, para ter o seu raciocínio desmaterializado, que a leitura dos 1000 livros desenvolve a desmaterialização do raciocínio de todos. Assim, com o seu raciocínio desmaterializado, a pessoa não está mais por conta das energias do chão em sua transformação. Não está mais por conta das transformações que são feitas pela natureza, porque tendo o seu raciocínio desmaterializado, a pessoa passa a estar por conta de seu raciocínio, por conta da mecânica racional, em sua transformação material. Aí a pessoa não nasce mais aqui na deformação, se transforma para o seu verdadeiro estado natural. Isso, caso a pessoa se transforme antes da máquina de seu raciocínio entrar em função, antes de sua ligação racional. Eis a importância de se seguir firme, persistentemente, na leitura sequencial de todos os livros do raciocínio. E tendo feito a primeira lida para o desenvolvimento da desmaterialização de seu raciocínio, chega agora a hora da segunda lida, que é quando a pessoa vai ter uma postura diferenciada na leitura dos livros Universo em Desencanto. Já agora, não importa mais ler para acabar mais uma leitura dos 1000 livros racionais. O que importa agora é o estudo, é a leitura calma e atenciosa, para buscar entender corretamente os assuntos racionais, porque na atenção, na calma e no esforço em aprender, entender e sentir o que está lendo, vem a ligação da pessoa à leitura, a pessoa liga seu sentido, seu sentimento ao conhecimento racional. Vindo daí o amadurecimento racional, porque a pessoa acaba por adquirir e assimilar em si mesma a energia racional, em forma dos assuntos racionais que corretamente aprendeu. Então a pessoa estuda com calma e atenção, sem jamais se preocupar em completar mais uma nova lida, mas se preocupando em aprender corretamente os pontos fundamentais da cultura racional. Com isso, a leitura fica mais fácil, mais prazerosa, e a pessoa, naturalmente, acaba por completar mais uma lida, mais uma nova lida dos 1000 livros, só que, com a diferença de aí estar interpretando corretamente os assuntos racionais. Porque nessa relida, a pessoa está fazendo o curso supremo do raciocínio, o curso de definição racional. E assim, a pessoa vai fazendo certo, lendo, relendo e apreendendo, cada vez mais, o conhecimento que vai lhe agraciar com a vidência racional. Salve! Os 3 tipos de levitação. O racional superior cita 3 tipos de levitação. Um tipo, que é o mais conhecido, é aquele que é feito pelo corpo de matéria imunizado, pelo aparelho racional ligado à energia racional. O corpo de matéria desligado das energias do chão, desligado da gravidade magnética, e ligado à energia racional, esse corpo material levita. Levita, flutua, transita pelo espaço. O corpo material passa a ser uma nave espacial. Viaja para onde raciocinar, e com plena segurança, sem falhas ou acidentes, por ser um corpo imunizado, o corpo de quem atingiu a imunização racional. Esse é o processo natural de deslocamento de todos que se ligaram aos seus raciocínios em vida. É a evolução do raciocínio. Agora, esse processo ocorre também, antes mesmo da pessoa estar imunizada. Ainda não está imunizada, mas já está com seu raciocínio já bem desenvolvido, e com a vidência racional. Nessa forma de levitação, tudo vai se dando muito naturalmente, lentamente, iniciando por a pessoa sentir o corpo leve, e cada vez mais leve, até não sentir mais o seu corpo pesando. Aí vai ter as primeiras experiências da levitação, se ajustando e se acostumando com isso. Até que, com o tempo, passe a levitar de forma bem natural. Tudo isto, por o estudante já estar com seu raciocínio, e com a sua vidência racional, bem desenvolvidos. E tem a levitação que é feita pelo corpo de energia, em que a pessoa se transforma,
depois que morre. Essa pessoa desenvolveu a desmaterialização do seu raciocínio, mas morreu antes de se ligar, aí vai se transformar, e ficar aos cuidados da energia racional. Assim, esse corpo de energia em que se transformou a pessoa vai levitar, e vai transitar aos cuidados da energia racional, até chegar a hora de ser conduzida para o seu lugar de origem, a planície racional. Então tem essas modalidades de levitação, feita por aqueles que têm os seus raciocínios desenvolvidos, pela dedicação ao estudo dos 1000 livros racionais. Sendo que um se ligou em vida, e o outro não se ligou, morreu, e se transformou em um corpo de energia. Então tem esses comentários, para que os estudantes, em chegando no 762 do histórico e venham ler que não é o corpo de matéria que vai levitar, mas sim o corpo de energia em que a pessoa vai se transformar, não façam confusão. Porque essa passagem, é conforme foi explicado, refere-se aos estudantes que completaram o desenvolvimento de seus raciocínios, mas não viveram o tempo suficiente para se ligarem ao mundo racional. Aí, sabendo disso, não passam pela lapidação desnecessária da confusão, sobre a levitação do aparelho racional imunizado, e o corpo de energia em que se transformaram os que morreram sem se ligar salve. A luz racional é o correto saber racional. O conhecimento racional é a luz racional disponibilizada para todos nós, para toda a humanidade. Então, conduzidos pela luz do chão, a luz das trevas, do elétrico e magnético, não encontrávamos nada, a não ser sofrimentos, desilusões, tristezas, conflitos e confusões. Não encontrávamos, com essa luz magnética, a solução positiva para as nossas vidas, para a nossa mudança dessa dimensão de dor e destruição, para uma dimensão de restauração e condução a um estado de satisfação natural. E assim vivíamos mergulhados nesse mundo de trevas, adotando e adorando a matéria como se a vida fosse essa mesma. Era como uma droga pesada, que estimula os sensores de prazer da pessoa, para mais adiante conduzi-la à sua própria destruição. Assim era, e é a vida iluminada pela luz magnética material, a luz do encanto, a luz da enganação e destruição. Felizmente, chegou na Terra, a luz verdadeira do animal de origem racional, a luz racional. Luz essa para indicar, e conduzir todos para fora desse abismo de trevas infernal. Luz da vida, luz da verdade, luz da imunização, a luz racional. E aí está essa luz ao alcance de todos, nos livros Universo em Desencanto. Luz em forma de conhecimento, luz em forma de saber, o verdadeiro saber da vida, o saber racional. De modo que, conforme a pessoa vai tomando posse desse saber, ela vai sendo iluminada pela luz do saber, a luz da verdade, a luz racional. Uma iluminação integral, de dentro para fora, e de fora para dentro, por se tratar de uma luz divina, a luz de Deus na Terra. Assim, conforme a pessoa vai estudando esse conhecimento de Deus, e vai aprendendo corretamente sobre os assuntos que congregam esse saber, mais e mais iluminada vai ficando. Porque é esse saber, o correto saber racional, que é a luz racional, disponível para todos na Terra. Até que, sabendo de tudo certinho, tintim por tintim, a pessoa passa a estar iluminada pela luz racional, porque integrou a si mesma a luz racional com a assimilação do correto saber racional. E estando plenamente iluminada com a luz do saber racional, abre a vidência racional. Salve! Os dois poderes do ser humano. Passando a se conhecer, a pessoa passa a saber que veio à existência, em meio a uma deformação racional. E que por ser uma deformação, veio a existir como aí está, como seres materiais sofredores, envelhecedores e mortais. Seres gerados fora do seu verdadeiro natural, fora do verdadeiro estado natural da vida, que é de energia pura, limpa e perfeita, a pureza racional. Então seres gerados e aprisionados nesse mundo deformado, fechado a 7 chaves, mas com 2 poderes capazes de promover a sua desforminização e a sua libertação, desse horror material. Desforminização quer dizer, deixar a forma deformada, e tomar a forma real original, a forma de pureza racional, que é o verdadeiro estado natural dessa deformação material. E libertação, é a sua volta consciente a esse estado formal racional, de pureza na planície racional. Mas afinal, que 2 poderes são esses? O primeiro, é a inteligência humana, uma inteligência especial, que capacita todos a passarem a se conhecer, e saberem como deixar de assim serem, uma matéria pensante, sofredora e mortal, pelo desenvolvimento da desmaterialização dos seus raciocínios. E o segundo poder, é o poder máximo da vida no ser humano, o seu raciocínio, que é um habitante do mundo racional,
materializado na sua máquina pineal. Que uma vez desmaterializado, está pronto para ligar sua mecânica suprema, na mecânica deformada material, do ser que o desmaterializou da sua máquina orgânica, a glândula pineal. Que nisso está a imunização racional, e a integração desse ser humano, a mecânica da fonte suprema original da vida, o racional superior, o mundo racional. Salve! O redígio do desencanto. A forma de comunicação escolhida pelo racional superior é, sem dúvida, muito confusa para aqueles que não sabem da forma. Mas para os que sabem da forma, não fazem confusão. Mesmo o racional superior, explicando e reexplicando a forma escolhida por ele, para nos comunicar a imunização racional, ainda assim, não tem como não fazermos confusão. Porque as próprias explicações feitas por ele, são feitas também na forma do desencanto, na forma do redígio do desencanto. Então, é natural a dificuldade de todos em saberem dos assuntos racionais corretamente, sem fazerem confusão, porque nenhum iniciante está preparado para entender o redígio do desencanto. Por isso, muitos têm dezenas de anos com os livros nas mãos, têm várias relidas, e ainda assim, não conseguem historiar corretamente os assuntos racionais. Porque passamos a vida inteira, aprendendo a interpretar textos no modo do redígio do encanto, e não no modo do redígio do desencanto. De modo que, quando nos deparamos com os mais variados assuntos racionais, explicados na complexidade do redígio do desencanto, não tem como, inicialmente, entendermos os assuntos corretamente em sua totalidade. Porque não sabemos, a princípio, se aquele ponto que é explicado daquela maneira, se é só uma forma primária para depois então, passar para a forma avançada, a forma correta. Não sabemos se aquele ponto que está sendo tratado, se está misturado com outro ponto, ou não. Não sabemos se aquela explicação se refere a uma premissa anteriormente apresentada, ou não. Não sabemos se aquele assunto está finalizado, ou se é só uma dose de revelação, para adiante, outras doses serem apresentadas, para então, aquele assunto ser finalizado. Não sabemos se aquela definição sobre isso ou aquilo é só uma definição provisória, para mais adiante, nos apresentar a definição correta, exata, sobre isso ou aquilo. Não sabemos se aquela fala é um jogo de cintura, se é para surtir tão somente um efeito psicológico, ou se de fato, é o que ali está. Não sabemos se aquela fala é continuação de uma mensagem feita em livros anteriores, para podermos estabelecer a ligação de uma fala com a outra, ou não. Que sem saber disso, não tem como ninguém saber corretamente dos muitos assuntos que congregam a cultura racional. E sabendo disso, sabendo que não iríamos decodificar corretamente a cultura racional, que não sairíamos do saber primário racional, o racional superior nos enviou essa ajuda imprescindível, para nos auxiliar em nossas interpretações de sua cultura divina racional. E a ajuda, aí está disponibilizada para todos, as explicações, as aulas, as dicas, as orientações, as decodificações dos assuntos racionais, feitas pelo João. Então, como parte do projeto do desenvolvimento do raciocínio de todos nós, foi dado ao João a vidência racional, para que assim pudesse nos auxiliar a sairmos desse primarismo interpretativo da cultura racional e termos condições de atingirmos o ponto elevado do correto saber racional. Então, hoje, todos que deram ouvidos a esse importante instrutor da cultura racional já fazem suas interpretações corretas dos textos racionais. Já não mais são confundidos pelo redígio do desencanto, já não ficam mais presos ao primarismo causado por não saberem navegar no mar de informações, no modo do desencanto, quando estão estudando os 1000 livros Universo em Desencanto. Hoje, muitos se diferenciando dos demais, porque sabem como decodificar a cultura racional, porque aprenderam muito bem o que é, e como é, o redígio do desencanto. E hoje, aí estão fazendo o curso final da cultura racional, o curso supremo do raciocínio. Enquanto os que não deram ouvidos aos esclarecimentos do João, ainda estão vivendo com suas interpretações primárias, dos anos 70, 80 ou 90. Quer dizer, atrasadíssimos, quando já poderiam estar bem adiantados, ou adiantadíssimos. Poderiam todos já estarem estudando e compreendendo, com facilidade e sem confusões, tudo o que é possível se aprender da cultura racional, se já estivessem estudando a cultura racional de forma correta, que é a forma do curso supremo do raciocínio. E aí já estariam bem amadurecidos racionalmente, como muitos estudantes já aí estão, todos bem atualizados, com os andamentos da fase racional. Todos muito próximos da sua vidência racional. Então fica aqui esse estímulo a todos,
que venham saber com maestria o que é e como é aplicado o redígio do desencanto nas mensagens racionais, para que, na releitura, possam observar essa aplicação e venham interpretar corretamente os assuntos racionais. Pois é daí que vem o correto saber racional, o saber que amadurece e apronta o estudante para sua vidência racional. Salve! O passar a se conhecer. Está aí um dos pontos que é milhares de vezes citado nos livros Universo em Desencanto. Então, um ponto de altíssima importância para todos, por isso são milhares de vezes falado e explicado na cultura racional. Que, em resumo, o passar a se conhecer é saber quem somos, o porquê assim somos, para que assim somos, saber de onde viemos e como viemos, saber para onde vamos e como vamos, saber o porquê de tudo assim ser, saber o antes de ser o que somos, o que éramos, e por que deixamos de ser o que éramos, para chegarmos a ser como somos. Que nisso está o mapa, a planta e a bússola racional da vida de todos, o princípio e o fim, a salvação de todos. Então, um resumo importantíssimo a ser sabido e respondido por todos, em detalhes. Que os detalhes estão repetidamente exibidos ao longo de toda a cultura racional, para ser colhidos por todos. Sendo esse, um dos propósitos fundamentais da cultura racional, tirar todos do estado de inconsciência pela falta do verdadeiro saber de si mesmo, e conduzir todos ao estado de consciência racional, pelo saber do passar a se conhecer. Todos sendo retirados do encanto pela cultura do desencanto. Então estamos vivendo a fase mais importante para a existência humana, a fase racional, do desencanto de toda a humanidade, para que todos venham ter a verdadeira consciência da vida, a consciência racional. Que esta consciência é formada pelo correto saber do passar a se conhecer. Por isso a necessidade de todos passarem a se conhecer, para sairmos desse estado de inconsciência magnética, que nos mantém como centelhas de vida sofredoras, envelhecedoras e mortais, para passarmos para o estado de libertação com a consciência racional. Aí vamos saber do nosso lugar de origem, do nosso mundo de origem, do nosso verdadeiro natural, do projeto pelo qual viemos à existência, como fomos gerados, como fomos evoluídos ou lapidados e quem cuidou e participou, tanto de nossa geração, quanto de nossa evolução. Então, no passar a se conhecer, está o cumprimento do propósito da existência de todos, porque todos passam da inexistência material, para a verdadeira existência, o existir de forma racional. Vamos saber do nosso vínculo racional, e como nos ligarmos a ele, para deixarmos a forma material, e tomarmos a forma do nosso verdadeiro natural, a forma de vidas eternas, com consciência racional. Está, portanto, no passar a se conhecer, o tudo do tudo, da vida de todos, porque daí vem o reconhecimento da real grandeza, do desenvolvimento do seu vínculo racional, que é o seu raciocínio, que está materializado em sua pineal. Sendo essa, a única forma para que todos possam deixar, em vida, de serem vidas conflitantes, sofredoras e mortais. Então, pelo estudo dos livros Universo em Desencanto, todos passam a se conhecer, e passando a se conhecer, pelas informações dos livros racionais, todos passam para outro estágio de vida, que é passarem a ter a vidência racional. Aí vão passar a se conhecer com a vidência racional. Para daí então, passarem a se conhecer com a ligação plena aos seus raciocínios, o passar a se conhecer com a imunização racional. Assim, em vida, todos chegando na meta final de seu propósito de vida, que é todos se transformando conscientemente, para o seu verdadeiro estado natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, para irem habitar o mundo racional. Salve! Saber a origem completa. Faz parte da obrigação de todos os estudantes da cultura racional, saber direitinho a origem da humanidade. E como são duas humanidades, há necessidade de separar os relatos do racional superior sobre a origem da primeira humanidade e sobre a origem da segunda humanidade. Saber como foi gerada a primeira humanidade, e como foi, e é gerada a segunda humanidade. Com isso, com esse saber em separado, separando a primeira origem da segunda origem, a primeira humanidade da segunda humanidade, tudo fica mais claro, mais fácil de ser entendido por todos. Porque está sabendo das coisas em separado, aí aos poucos vai acabando as confusões, e o errôneo entendimento dos assuntos racionais. Porque vai ter essa separação. Então, vamos saber que tem as coisas que se referem à primeira humanidade, e à sua respectiva origem, que são os habitantes do mundo racional que entraram pela parte que não estava pronta, e acabaram se extinguindo no início da terra e da água. E vamos saber que tem as coisas que se referem à segunda humanidade, e à sua respectiva origem,
que são os habitantes do mundo racional que vieram depois dar esse passeio aqui embaixo, acompanhando a deformação. Aí, sabendo disso, separando esses dois eventos, quando o racional superior estiver falando de algo, a gente vai ver se aquilo se refere à primeira humanidade e à sua origem, ou se a referência feita à segunda humanidade e à sua origem. Porque tem as explicações feitas com os assuntos misturados uns nos outros, explicações da primeira humanidade misturada com a segunda humanidade, e tem as explicações da primeira origem misturada com a segunda origem. Cabendo ao estudante, buscador do correto saber racional, observar com bastante atenção essa particularidade do redígio do desencanto, para que não venha se confundir, ou fazer confusão, com o que está sendo dito, revelado e explicado. Assim, o que era difícil ou complicado de se entender, fica mais simples, mais fácil de se entender e compreender. Com isso avança o estudante no saber racional, avança o estudante ao encontro do dono de sua vida, de sua verdadeira origem, o habitante do mundo racional que está na sua pineal, que ali está, aguardando a hora certa, para ligar a vida dele na sua, e transformar sua vida material, em uma vida eterna racional, tal qual a dele. Salve! Sai daí que esta parte não está pronta. Assim foi o início de nossa formação dentro dessa deformação. Iniciou com os habitantes do mundo racional, fazendo uso da liberdade. E o uso dessa liberdade, em permanecerem na parte que não estava pronta para entrar em progresso, deu causa à sua descida. Que nessa descida, foram se afastando do mundo racional. E isso durou muito tempo, tempo demais, que não se tem conta, um tempo diferente do nosso tempo de hoje. E nessa longa eternidade, fora do mundo racional, fez com que aqueles habitantes perdessem virtudes, e essas virtudes racionais perdidas, pelo tempo ausente do mundo racional, começaram a se reunir. Que na reunião dessas vidas ou virtudes racionais, um novo corpo de vida foi formado, um foco de luz, que, aos poucos, foi tomando forma diferente, mais deformada. E em sua deformação, tomou a forma de um corpo de vida produtor de luz e calor. E o calor proveniente desse sol primitivo sobre a planície racional, a deformou em resina e goma. E foi nessa resina e goma, que se extinguiram uns tantos habitantes do mundo racional, que causaram a sua descida. E dessa junção, da extinção dos habitantes do mundo racional, em cima da resina e da goma, fez surgir uma nova forma de vida, a vida humana. Isso porque, teve o projeto do racional superior, para que essa forma de vida surgisse, caso a planície racional viesse a se deformar, como de fato, se deformou. E essa humanidade, que depois de eternidade sendo gerada e evoluída, para atingir a forma humana, essa humanidade desenvolveu a imaginação e o pensamento, e passou a seguir a linha de astrologia, dada pelos habitantes do astral superior, que nesse segmento, em suas transformações, continuaram dentro da linha de astrologia, e se transformaram de volta ao seu estado natural. E os habitantes do mundo racional que se juntaram à planície racional, em sua extinção, foram conduzidos para o astral superior, porque os seres humanos, que eles deram causa, se mantiveram na linha do astral superior, ao longo de suas vidas. Encerrou-se assim, o ciclo de vida dentro da deformação, tanto dos habitantes do mundo racional que deram causa à deformação da planície racional, quanto os seres humanos que vieram surgir dessa deformação, os quais já são hoje, habitantes do mundo racional. Mas, como veio uma infinidade de outros habitantes do mundo racional, acompanhando a deformação da planície racional, esses receberam a missão de darem seguimento à produção de outros seres humanos, quer dizer, outras vidas dentro da deformação, com potencial natural, de também se tornarem habitantes do mundo racional. E foi assim que surgiu o aumento da população, devido a esses outros, que vieram passear aqui dentro da deformação. Mas a regência dessa segunda humanidade não estava mais por conta dos habitantes do astral superior. Agora estava por conta da natureza, que são duas vidas agindo em conjunto, o elétrico e o magnético, que foram geradas nos primórdios da deformação da planície racional. Assim, passou a natureza a lapidar e evoluir a humanidade, até os dias de hoje. Que hoje, lapidada e evoluída, a humanidade passa a ser entregue à fase da racionalização dos povos. Racionalização significa tornar as vidas humanas em vidas eternas racionais. E para isso, veio a Terra, MJC, para disponibilizar a energia racional, necessária a essa transformação humana, por meio da materialização de um conhecimento, a cultura racional. E essa cultura racional,
ao alcance de todos, por meio de livros, os livros Universo em Desencanto, que é na leitura desses livros de energia racional, que vem o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que veio acompanhando a deformação, e deu causa ao ser humano, ficando materializado em sua pineal, que tendo sido desmaterializado pela pessoa, por meio da leitura dos livros da fase racional, chega a hora dele se ligar à vida da pessoa, que o desmaterializou, estando, justamente nessa ligação, a transformação da centelha de vida elétrica e magnética humana, em uma vida eterna racional, e tendo assim, concluído a parte de seu trabalho de geração de mais uma vida, a vir habitar o mundo racional, esse habitante do mundo racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, e volta para o mundo racional, com sua missão cumprida. Volta, mas ligado à vida humana que ele aqui racionalizou. E o ser humano que aqui foi racionalizado, quando terminar o tempo de vida de seu corpo imunizado, vai voltar ao seu lugar de origem, com a sua nova consciência racional, que ganhou de seu habitante, quando de sua consagração racional. E os que não conseguirem alcançar esse triunfo racional, ainda vão ter que dar uma volta longa nas transformações pelas classes inferiores. Por isso, para que muitos possam atingir esse ponto glorificador racional, aguardamos que chegue logo a hora da regência dos habitantes do mundo racional, sobre toda a humanidade. Salve!